Estamos de volta com o nosso esporte para destacar a 8ª etapa do campeonato do Kart Clube Blumenau Vale Europeu. As provas foram disputadas em Ascurra. Na categoria Master, a vitória foi de Eduardo Bona, com Jackson Ramos chegando em segundo lugar. Com o resultado, Bona se isolou na liderança do campeonato. Soma 129 pontos, 17 à frente de Carlos Ribeiro, que tem 112 pontos. Já na categoria Light, o destaque foi o piloto Gilvan Schaefer. Ele fez a pole, venceu a corrida de ponta a ponta e ainda fez a volta mais rápida da prova. Com isso tudo, somou 22 pontos e agora já é o 6º colocado na classificação geral. O líder é Guilherme Puerari. Com o segundo lugar conquistado em Ascurra, chegou aos 121 pontos, 2 a mais que Fabrício Wolff. A próxima etapa será realizada no dia 13 de outubro, no kartódromo de Indaial. Aproveitar para mandar um abraço para o jornalista e amigo Fabrício Wolff, que além de piloto também está acompanhando aí todo esse campeonato e nos mandando as informações aí para que a gente possa divulgar para você que assiste o nosso esporte. Mas agora vamos voltar a falar de literatura e esporte com o professor Tiago Vieira, destacando a vida e a obra de Nelson Rodrigues. Continuando, nós falamos tanto das crônicas. Aqui tem 2 livros que na semana passada a gente já sugeriu aqui e chamou a entrevista de hoje, que é A Sombra... Onde é que eu mostro aqui com o Felipe? A Sombra das Chuteiras Imortais. Este livro aqui fala sobre o que, meu caro? Esse livro ele é anterior, né? Esses 2 livros são organizados pelo Rui Castro, autor dessa obra, O Anjo Pornográfico. E ele vai pegar as crônicas que ele escreveu no Globo, na Manchete Esportiva, no Jornal dos Esportes. E aí, nesse primeiro livro, é interessante que é aquilo que a gente conversou, sobre o qual a gente conversou antes. O objeto aí trata muito bem da questão daquele vácuo entre 50 e 58. E aí ele tem algumas passagens que fala, por exemplo, do que aconteceu com o Brasil em 50, perder a Copa para o Uruguai dentro de casa, e que ele chamou de Hiroshima. Ele dizia que todo o povo, todo o país tem a sua Hiroshima. E para ele, a Copa de 50 foi uma dessas Hiroshimas. Eu suponho que se ele estivesse vivo hoje, a gente falaria do 7-1 também, né? Como outra. Como é que ele trataria a seleção brasileira, o estágio do futebol brasileiro, principalmente da seleção hoje, assim, na sua visão, como conhecedor da obra dele? Olha, se comparar aquilo que o Nelson falava sobre a garra dos jogadores, sobre a entrega dos jogadores e a honra pela camisa, né, dar o sangue pela camisa e devolver butinada com butinada, que ele considerava o futebol como uma batalha épica, eu acho que a primeira coisa que eu penso é ele ficaria muito enraivecido com esse caicai todo, né? Seria uma coisa que ele atacaria, eu acho que de forma bem enérgica, assim. Eu imagino, o telespectador talvez vá se questionar qual a manchete que ele daria do 7-1, né? E essa última Copa, o comportamento do Neymar também seria um belo de um assunto para o Nelson Rodrigues. Sim. Aqui tem uma crônica dele, aqui nesse primeiro livro aqui, que ele fala assim, é chato ser brasileiro. Justamente falando, né, do potencial do futebol brasileiro na época, né, que o Brasil realmente dominava o mundo nos anos 60 e 70. Né? Mas o professor faz a referência em 50, que foi o momento onde o Brasil poderia ter sido campeão pela primeira vez, e aí foi aquele desastre, perder uma Copa tida como ganha, pelo menos classificada assim pelos cronistas da época, e aí vem a derrota e o Brasil se ergue e começa a entrar no cenário mundial no futebol pela conquista da Copa de 58. E aí ele faz esse comparativo, deixa a partir desse momento aquele título de vira-lata, complexo de vira-lata de lata, né? Ele dizia inclusive que depois de 50 ele observou que o brasileiro babava na gravata, né? A baba elástica e bovina das humildades abjetas ou do subdesenvolvimento. E com 58 isso acaba, né? Pois é, e aqui o outro livro bem bacana, que é A Pátria em Chuteira, já uma referência à Copa do México em 1970, o tricampeonato, né? Aí ele vai falar um pouco mais, né? Vai passar um tempo, então ele fala da Copa de 70, ele vai falar da importância de jogadores como o Pelé, como o Garrincha, vai mostrar inclusive algumas, se eu não me engano é nesse aí também que ele vai falar que alguns momentos anteriores à Copa a seleção tinha sido vaiada por uma questão ou outra, e ele mostrou como a vaia pode ser convertida em potencial, em técnica, em
em força, né, no jogo. Então essa é uma outra obra também que até tem umas 2 ou 3 crônicas que tem na outra, mas ele já é um tempo posterior. Professor, aonde que o Nelson Rodrigues entra no fortalecimento do futebol brasileiro? Essas crônicas, o papel dele como jornalista ajuda o futebol a se firmar, inclusive mundialmente, e aí essa identidade do torcedor de ter uma paixão pelo futebol, porque até os anos 40, um pouco antes, não se tinha essa paixão clubística, né? Eu acho que a partir da obra do Nelson, você vê que ele não é um cara que separa o povo brasileiro, e essa questão da identidade é muito forte na obra dele, né? Tanto o negro das periferias, né, que sofria toda aquela questão do preconceito, como as pessoas mais da elite. Ele até dizia que as granfinas com nariz de cadáver, ele dizia isso, saíam das suas casas para ir a um Fla-Flu, né? Até os mortos levantavam, né, para assistir um clássico. Então acho que a obra do Nelson, ela abarca todo o Brasil. Uma forma que ele dizia que quando o Brasil foi campeão, se eu não me engano em 70 que ele escreve isso, as pessoas se abraçavam na rua sem se conhecer, né, como se fossem os amigos mais íntimos do mundo. Então ele tem um papel fundamental. Eu acho que ele traz um certo orgulho para o Brasil, né, em termos de futebol e até mesmo de identidade, que está muito presente nessas crônicas. E você nos honrou muito com a sua presença e essa aula, né? Essa aula de história, né? Nelson Rodrigues, que para quem faz jornalismo, né, inclusive os nossos amigos, o Bruno, o Vitor, o pessoal que está fazendo jornalismo aqui na FURB. Mas se tu me permitir, Cláudio, eu pergunto ao professor, hoje não se tem jornalista com esse perfil, guardadas as proporções, ou tem no mercado? Olha, eu lembrei agora daquilo que os jornalistas falou, que talvez depois do Nelson se tem um pouco de vergonha de tentar se assemelhar a ele, assim. Então talvez seja um pouco por isso, que não vai querer copiar o Nelson, que seria uma tentativa já desde o início frustrada. Pensando assim... Tiago, obrigado pela presença. Agradeço o convite. Esse programa hoje de literatura e esporte, muito bacana. As portas estão abertas, né, para futuramente a gente voltar a falar, conversar um pouco mais sobre Nelson Rodrigues, de repente um ponto forte aí que você queira destacar. Valeu? Tem bastante. Obrigado, agradeço o convite. Minos, obrigado pela presença, mais um programa 35º. Valeu. Grande abraço e até a próxima. Pois é, estamos encerrando então o programa de hoje. Só lembrando que durante o período eleitoral estamos em novo horário, todas as terças-feiras, às 19h45. Você poderá assistir a reprise na sexta-feira, também às 7h45 da noite na TV aberta, ou então pelo aplicativo da FURB TV. Pela internet, estamos no canal YouTube. E agora, um grande abraço para você e até a próxima semana.